Boa tarde a todos. Eu sou a Lourdinha da Associação Espírita Laura Machado e hoje nós vamos conversar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec e nós vamos falar sobre o capítulo 16, que tem como título Não se pode servir a Deus e a Mamon. E vou falar também um pouquinho sobre os itens de 1 a 3, que tem como título Salvação dos ricos. Então vamos à leitura. Salvação dos ricos. Ninguém pode servir a Deus a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no versículo 13. E continua assim no item 2. Então, um jovem se aproximou dele e lhe disse: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamais de bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Quais mandamentos? Ele perguntou ao jovem. Disse-lhe Jesus: Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não direis falso testemunho, honrai o vosso pai e a vossa mãe, e amai o vosso próximo como a vós mesmo. O jovem lhe respondeu: Tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha juventude. Que me falta ainda? Jesus lhes disse: Se quereis ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois, vinde e me segue. O jovem, ouvindo essas palavras, foi-se embora muito triste, porque tinha grandes bens. E Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é bem difícil um rico entrar no reino dos céus. Digo-vos ainda uma vez: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso está escrito no Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, no versículo 20, de 16 a 24. Então, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, no versículo 18 a 25. E no capítulo de São Marcos, no capítulo 10, no versículo de 17 a 25. Então, vamos entender o que quer dizer, né, esse trecho está nos ensinando. O que Jesus quis passar para nós nesse trecho que eu acabei de ler. Então, eu coloquei assim, que a salvação dos ricos, né, que está falando no item 2, no 1 e 2 do texto, a salvação dos ricos. Por quê? Será que então a gente não pode ser rico? O rico está condenado só porque tem dinheiro eternamente? Não é isso que quer dizer o texto. Então vamos entender, né, o texto. O texto diz que não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, pois você amará um e odiará o outro, desprezará um e afeiçoar-se-á por outro, né? É como assim, se a gente quisesse entender, quisesse para entender melhor, um exemplo, se a gente quiser assoviar e chupar cana ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente não consegue isso. Como é que você vai, né, mastigar a cana e assoviar ao mesmo tempo? Isso não dá. É o que está falando no texto, que não dá para servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. E Mamon aí, ele está se referindo ao dinheiro, aos bens materiais. Então não dá para servir aos dois senhores ao mesmo tempo. E o jovem que se referiu a Jesus como bom mestre e perguntou o que é preciso para entrar na vida eterna, Jesus, né, ele disse que só Deus é bom. Por que ele disse que só Deus é bom?
que Jesus não é, Jesus também é bom, mas ele quis explicar para ele que só Deus é bom, por quê? Porque Deus, ele conhece todos os seus filhos e lhe deu o livre-arbítrio para que nós possamos ser donos da nossa própria escolha, para que nós podemos ter o nosso mérito ou o nosso demérito. Por isso que ele falou para o menino que só Deus é bom. Porque ninguém consegue contrariar Deus, vamos dizer assim. E olha que nós temos irmãos muitos, né, vamos dizer assim, muito rudes, e não conseguem abalar Deus, porque ele conhece cada um, ele é misericordioso e bondoso. E continuando, e para entrar na vida eterna, nós temos que guardar os mandamentos que foi passado, né, no Monte Sinai lá para Moisés, e também os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, porque Jesus, ele é o nosso Mestre, é o nosso irmão maior, né? Então ele disse para guardar esses mandamentos, e citou os mandamentos, e ele citou o primeiro como não matarás. Por que ele quis dizer isso? Não matarás é porque ninguém tem o direito de tirar a vida de seu semelhante, né? Nem mesmo a sua. Isto é uma falta muito grave às leis divinas, porque a vida não nos pertence, pertence a Deus. E Ele nos deu como um presente para que a gente possa evoluir. Então ninguém tem esse direito de tirar nem mesmo a sua própria vida. E o segundo que ele comentou foi: não cometereis adultério. Por que ele disse isso? Porque hoje sabemos, através da doutrina espírita, que somos espíritos eternos, né? Que estamos aqui no planeta Terra para resgatar as nossas dívidas de vidas passadas, né? Então, há necessidade de respeito, de responsabilidade nos nossos relacionamentos afetivos, pois envolve outros espíritos, envolve sentimento. Então, há necessidade, né? E nós precisamos ser honestos conosco mesmo e com quem a gente escolheu, né, para viver conosco nessa vida terrena. Então, há necessidade da honestidade, né, do respeito, da responsabilidade, né? E o outro mandamento que ele falou foi: não furtareis. Por que ele falou isso? Porque Deus, ele nos deu condições e capacidade para todos, incondicionalmente, para que todos possam buscar a sua independência, né, o seu sustento, né, e evoluir com sabedoria e com o seu próprio esforço. Não precisa estar pegando nada de ninguém, porque todos temos condição de ter aquilo que a gente quer, através do nosso próprio esforço, né? E o outro mandamento que ele falou também foi: não direis falso testemunho. Por que ele falou isso? Porque nós precisamos pensar antes de falar. Nós precisamos entender que as palavras, elas têm muita força. E precisamos também passar pelo crivo da razão as nossas ações através das palavras, né? Como, por exemplo, se indagando, né? Será que vai ser bom eu falar esse tipo de palavra, dessa forma, ou essa frase? Será que vai ser bom? Vai ser bom para quem? O que eu vou ganhar com isso? Vai prejudicar alguém? Então a gente precisa, né, passar pelo crivo da razão e pensar antes de dizer. Pois há uma pequena palavra, uma pequenina que seja, ela pode fazer um estrago enorme. E Paulo de Tarso, em uma das suas cartas, ele nos disse, né, que nós podemos tudo, mas nem tudo nos convém, porque nós somos espíritos eternos. E aí a gente pode acarretar débitos para o resto de nossas encarnações, que são muitas, não é? Nós estamos nessa agora, mas pode ser que a gente ainda precise
reencarnar novamente, né? E ou já tivemos muitas, né? E o outro mandamento que ele disse também, ele falou sobre honrai o vosso pai e a vossa mãe, né? Para que tenha tempo maior aqui na Terra. Por que ele disse isso? Porque nós devemos ter para com nossos pais a piedade filial, né? Assisti-lo, principalmente na velhice, né? Pois só o fato de os pais nos receber como filho, né, nos trazer a vida corpórea, já é motivo suficiente para a gratidão eterna, independente de saber quem são seus pais, se são bons, se são ruins, se tem condição, se não tem. Então, só o fato deles, né, aceitar, né, esse desígnio de Deus de conceber um filho, de trazer aqui para cumprir a sua missão, isso já é motivo de gratidão. Então, por isso que ele disse, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Não como antigamente, né, se falava, né, que principalmente a filha se perdia, dizia que desonrou a família. Não é isso. Honrar a família, honrar o vosso pai e a vossa mãe principalmente, é cuidar, é querer bem, é assisti-lo, principalmente na velhice. E o outro mandamento que ele falou também é amai ao próximo como a ti mesmo. E isso significa que a gente precisa desejar ao próximo o que quer para si mesmo. Porque se você se ama, se você quer o bem para você, se você ama o próximo como a você mesmo, você não vai desejar o mal para o seu próximo. Porque ninguém vai querer se destruir. Né? A gente até costuma dizer assim, nossa, foi sem pensar, fiz aquilo sem pensar e errei, né? Então, a gente não vai, ninguém vai querer se destruir. Então, ame o seu próximo como a você mesmo. Isso significa que você deseja para ele o mesmo que você quer para você. E você quer para você o bem, né? E quando Jesus disse para o jovem vender tudo e dar aos pobres e segui-lo, foi para nos ensinar que os bens materiais que nos foi dado é como um empréstimo para que nós possamos viver a vida aqui na Terra. Porque tudo pertence a Deus, nada nos pertence, nem mesmo o nosso corpo físico. Que Jesus, ele disse quando esteve aqui na Terra, que ele veio do pó e do pó ele vai voltar. Então, ele quis explicar para nós que os bens materiais a gente não vai levar, porque sempre tem irmãos encarnando para poder passar aqui nessa vida terrena, para poder se melhorar, porque o objetivo da nossa vida aqui na Terra é se melhorar, para voltarmos para a verdadeira vida no plano espiritual, né? Melhores. Né? E a gente só vai levar para a nossa verdadeira vida no plano espiritual o que realmente é nosso, que nós conseguimos adquirir através dessa experiência terrena, né? Que é a paciência, a tolerância, a benevolência, a caridade, a bondade, né? Ter empatia para com o irmão, né? Auxiliar sempre. Então, nós só vamos levar para o plano espiritual o que a gente conseguiu adquirir de virtudes. Isso sim a gente vai levar. Agora, nosso carro, nossa casa, tudo que é material, não vai. Não vai porque ele foi nos dado de empréstimo, é tudo do nosso Pai. E quando Jesus disse aos discípulos que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, a gente precisa então se reportar àquela época e entender o que significava essa agulha naquela época. Não é no sentido figurado do que a gente entende hoje como agulha de costura, né, que tem aquele buraquinho que é minúsculo. Naquela época, em Jerusalém, diz que tinha uma muralha lá, que a gente tem várias explicações na internet, e que chegava uma determinada época, eles fechavam os portões e as pessoas que quisessem passar, teria que passar por esse buraco, né, e teria que deixar a sua bagagem do lado de fora, não podia entrar.
né? E tem uma explicação bem convincente, só que eu só peguei isso só para explanar por quê. Não é o buraco da agulha que a gente conhece hoje, porque a gente sabe que o camelo é um animal grande, ainda tem aquelas corcovas, né? Então, quando Jesus disse isso, é porque, vamos dizer assim, também entender como assim, é para se limpar, né? Para que a gente possa passar para o plano espiritual, né? Depurado, porque nós tivemos a nossa experiência aqui na Terra. E como tudo nos é dado de empréstimos, a gente tem que entender que não é só para nós, né? Não é para a gente fazer ostentação. É para a gente, sim, fazer o que for preciso para nós e auxiliar o nosso próximo. E o nosso próximo não é só a nossa família, nosso ente querido. É todo ser humano. Né? A gente pode auxiliar, como agora nessas enchentes que está tendo. A gente está tendo irmãos que estão mandando as coisas, materiais, sim, porque agora a necessidade é essa. Mas a gente também pode auxiliar, né, e doar uma prece, né, um pensamento positivo de ânimo, né, para recomeçar novamente, né? Então, Jesus quis dizer com isso, né, quando ele disse para os discípulos que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, a gente precisa entender isso, né? Porque não é pecado ser rico, não é que o rico está eternamente condenado, não. Eu coloquei assim, pois tudo que nos é dado é para cumprir a nossa missão aqui na Terra. E como é empréstimo que nos foi dado como empréstimo, nós temos que devolver, porque tudo pertence a Deus, né? Nós somos só um usufrutuário. Então temos que usar da melhor maneira em prol, né, dos nossos semelhantes e em prol de nós mesmos. Porque assim a gente vai adquirir as virtudes, né, que a gente vai levar para a verdadeira vida, que é no plano espiritual. E nós temos muitos exemplos, né, de pessoas que são ricas, que realmente estão fazendo isso. Estão ajudando com pesquisa científica, estão doando, sim, também coisas materiais, né? Estão arranjando emprego, porque também tem uma passagem também na Bíblia, onde o mestre diz que a gente precisa, né, não dar o peixe, mas ensinar a pescar, né? E tem muitos, a gente tem bons exemplos também aqui no Brasil de pessoas que agiram dessa forma. Então, a riqueza é uma das provas mais difíceis, porque ela nos proporciona muita coisa e é fácil da gente sucumbir. E a riqueza sim para nós, para que a gente possa, né, dar um pouquinho sim, porque não é pecado ter um pouquinho de conforto. Não é pecado ter um carro, ter uma casa. Não é pecado. Desde que seja com o nosso esforço, que a gente adquiriu com o nosso próprio suor, não é pecado. E agora, se você conseguiu ainda um pouco mais, para que você possa ser enquadrado como ricos, o que custa auxiliar? Nós temos muitos projetos, muita gente que fazem isso, né? E continuando, então, vamos para o item 3. O item 3 desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, ele fala sobre guardar-se da avareza. Então, está escrito assim. Então um homem lhe disse, do meio da multidão, mestre, dizei ao meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse, ó homem, quem me estabeleceu para vos julgar ou para fazer vossas partilhas? Depois que ele disse isso, ele pediu, tendes cuidado em vos guardar de toda a avareza, porque em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possui. Olha que interessante. Então ele diz que não depende, e a gente tem vários, né, exemplos aí, que não depende da abundância que você tem. Né? Vamos dar o exemplo de dinheiro, que realmente é o dinheiro que o povo é mais ambicioso, né? Então, de dinheiro. A gente tem vários relatos de situações de pessoas ricas que não têm, né, que não têm saúde,
que não tem um amor, que não tem um lar assim aconchegante e outras coisas mais. Então, por isso que ele falou que a abundância que a pessoa tem não vai depender disso, a vida da pessoa, para que ele seja feliz, vamos dizer assim, ou para que seja rico perante Deus, nosso Pai. E aí ele continua assim: e lhes disse em seguida esta parábola: havia um homem rico cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e ele mantinha em si estes pensamentos: que farei? Porque não tenho lugar onde eu possa, guardar tudo o que colhi. Eis, disse ele, o que farei? Derrubarei os meus celeiros e construirei maiores, e aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: tu tens muitos bens reservados para vários anos. Repousa, come, bebe, ostenta. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse a esse homem: insensato que és, vai ser retomada a tua alma esta noite mesmo. E para quem será o que amontoaste? É isso que acontece com aquele que amontoa tesouros para si mesmo e que não é rico diante de Deus. Isso está escrito no Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, no versículo 5, de 13 a 21. Então vamos entender essa parábola do homem rico, né? Primeiro a gente precisa entender o que é uma pessoa avarenta. Uma pessoa avarenta é aquela pessoa mesquinha, miserável, sovina, que não abre a mão, como a gente diz no ditado popular, não abre a mão nem para dar tchau, né? Não é generoso, não faz caridade e é apegado em demasia ao dinheiro principalmente e todas as coisas materiais. Então isso é uma pessoa avarenta. E no texto Jesus pergunta ao homem quem que estabeleceu que ele deveria julgar, que pedir para o irmão dele lá dividir, vamos dizer assim, em partes iguais, vamos dizer, porque a gente sabe e a gente tem tantos relatos de heranças aí que dá tanto problema, entre os familiares, Então ele perguntou isso. E em seguida ele já pediu para que a gente tivesse cuidado em vos guardar de toda avareza. E nos contou essa parábola, porque nessa parábola ele está explicando e nos ensinando, que nós temos que auxiliar o nosso semelhante, que não podemos agir assim com avareza, amontoar lá tudo, guardar para que ele possa viver o resto da vida, vamos dizer assim, sem trabalhar, sem precisar fazer nada, só gastando o que ele já colheu, porque um dia acaba, e principalmente quem tem, quem tem esse gesto de gastar tudo, que nem eu costumo falar assim, às vezes, dependendo da pessoa, 1 milhão, um segundo, acabou tudo, Então ele quis nos ensinar que não é bom a gente fazer isso. Vamos auxiliar o nosso próximo, Vamos auxiliar nas causas aí da ciência, vamos auxiliar no que for preciso. Nada de ficar amontoando as coisas para que você possa viver, eternamente sem trabalhar. Porque uma hora, você vai ser, você vai desencarnar. Aí eu coloquei assim, pois amanhã poderemos ser chamados a retornar para o plano espiritual e não levaremos bens materiais. E também para não causar discórdia entre famílias, pois temos muitos relatos, de que por causa de herança há muitas intrigas, entre parentes, entre famílias e até morte, Então, sejamos como Cristo falou, vamos ensinar a pescar, não dar o peixe, dar a vara, ensinar ele a pescar, que assim todo mundo sabe o valor que tem as coisas materiais, porque elas têm também um valor que tem muito significado para nós, mas nós temos que ter a consciência e o raciocínio, com a fé raciocinada que a doutrina nos esclarece, que nada de material levaremos, E essas pessoas que amontoam tesouros para si mesmo, ela se torna uma pessoa insensata,
E aos olhos de Deus, ela não é uma pessoa rica, muito pelo contrário. Ela não conseguiu, né, daquilo que Deus lhe emprestou para que vivesse no plano Terra, ela não conseguiu transformar aquilo e ter as virtudes, né, de saber como é bom você auxiliar uma pessoa que está em necessidade e aquela pessoa te ser grata dizendo Deus te abençoe, né? Então, diante de Deus, você é uma pessoa insensata e não rica, porque pois Deus ele nos concede a prova da riqueza para que nós auxiliemos o nosso próximo, promovendo ações significativas, como emprego, pesquisa científica, doações e etc. Podemos fazer muitas coisas. E também auxiliar nós, para que a gente possa ter um pouquinho mais de conforto, né? Até um supérfluo de vez em quando é bom, não é pecado, mas a gente tem que saber, né? Tem que entender, né? Que não podemos ostentar. A ostentação é um pecado e ela nos leva ao caos, né? E você, quando se vê, né, sem nada, aí até provoca suicídio. Há muitos aí que provocaram suicídio quando, né, ficaram, vamos dizer assim, na miséria. Então, essa parábola ela vem nos ensinar isso, que não é bom fazer isso. A avareza é prejudicial, né? Nós temos que auxiliar o nosso próximo. Porque a prece também de São Francisco, ela fala, é dando que se recebe. Quanto mais você dá de carinho, de amor, de bondade, você vai receber em virtudes, né? Em amor, em caridade, em paciência, em tolerância, para que você possa voltar, né, para o plano espiritual, se depurado, evoluído, né? E eu coloquei assim, pois a prova da riqueza ela é mais difícil do que a prova da pobreza. E Jesus disse-nos, ajuntais tesouros no céu. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. E no livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografado pelo Chico, ele nos explica que tudo é passageiro, tudo passa, né? Beleza física passa, poder temporário passa, propriedade, tudo passa, né? Então, nós precisamos amealhar, né? Amealhar que significa acumular, juntar para nós bondade, cultura, compreensão, simpatia, empatia também, pois sem o tesouro da educação pessoal de cada um, não conseguiremos sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Então, nós precisamos amealhar isso, angariar isso, né? Então, nós também precisamos crescer na virtude e incorporar, né, a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente qualidades nobres ou alvitantes que houveres instalado em si mesmo. Então, essa experiência terrena nos serve para quê? Para que a gente possa angariar e instalar, incutir dentro de nós atitudes nobres, se a gente trilhar o caminho reto do bem. Agora, se a gente não trilhar o caminho reto do bem, permanecer na maldade, porque a gente sabe que a maldade é transitório. A maldade é a ausência do bem. E como diz a doutrina, o mal é um bem mal interpretado, mas a gente precisa entender e tirar uma lição desse mal para que a gente possa, né, evoluir. Mas se a gente não consegue fazer isso, se a gente tem coisas só aviltantes que a gente vai incutindo para nós, né, aí vai ser difícil o retorno, né? E aí a gente começa a multiplicar as nossas reencarnações, que precisamos reencarnar novamente. Então, essa parte do Evangelho aqui, deste capítulo 16, ele quer dizer isso, para que a gente, né, não seja avaro, que possamos sim ser ricos
mas com sabedoria, entendimento. E a doutrina espírita, ela é esclarecedora. Ela nos explica como devemos usar a nossa fortuna. Né? Não é que você tem que ser mendigo, paupérrimo, não. Você pode sim, pode ser rico. Rico não é pecado. Ter dinheiro não é pecado. Mas a gente precisa entender que isso é uma prova, e é uma prova das mais difíceis, porque ela nos proporciona muitas coisas, inclusive a queda espiritual. Com isso, eu espero que vocês tenham entendido, não é? E que todos ficam com Deus. Bom fim de semana.